E aí pessoal, como estão? Quanto tempo, saudade de todos vocês. É, Primeiramente, desculpem aí esse gap semanal aí sem postar conteúdo, né? Eu preferi deixar esse tempo maior para vocês concluírem as atividades com maior tranquilidade, enquanto eu trabalhava em alguma forma aí que conseguisse passar o conteúdo ou conseguisse avaliar essa parte prática, né? A nossa disciplina ela é prática, né? Não tá, tem como falar que como desenho técnico não seja uma disciplina prática. Aí tentei de tudo quanto é jeito, gravar gravação da folha, eu desenhando, explicando e tal, mas nenhuma ficou bom, então perdi bastante tempo é, buscando ferramentas aí que ficassem adequadas e não tive muito sucesso nisso, né? Eu tenho que reconhecer aí. Aí acabei fazendo uma pesquisa, né, assistindo bastante videoaula para achar um conteúdo que fosse adequado aí aos nossos objetivos de aprendizado ou o que a gente quer fazer. Então montei aí, vou explicar alguma parte teórica que eu acho que é importante aí. Preparei uma lista de exercícios aí para vocês praticarem o conteúdo dessa aula e também encontrei um trabalho muito bom mesmo, no YouTube de Rodrigo Araújo Fortes. Também vou deixar na descrição algumas aulas que vão ajudar. Eu acho que vai dar uma boa clareada na prática de como fazer o desenho, de como entender os conteúdos dessa nossa aula de hoje. Estou com saudade de todos vocês, das nossas discussões, das nossas piadas, dos projetos aí que a gente inventa fora do desenho técnico. E espero que em breve a gente retome isso. Mas enquanto isso aí vamos trabalhar aí para adquirir, né, essas habilidades aí que são tão importantes para o desempenho profissional de vocês, beleza? Na aula de hoje a gente vai trabalhar, né, a questão das figuras, né, os sistemas de projeção ortográfica e também eu esqueci de anotar aí no começo, a gente vai ver as duas perspectivas que são as mais utilizadas no desenho técnico, né? Como fazer desenho em perspectiva, de, garantindo, né, as características de precisão e de qualidade que um desenho técnico deve ter. Beleza? Então vamos lá. Figura geométrica plana, né, ou polígono, né? Sempre, né, é considerado uma figura geométrica plana ou um polígono qualquer figura que tenha sua representação em uma superfície só, ou seja, em um plano, né? Então ela vai ter largura e comprimento, mas ela está num plano. É bem simples, né? Os exemplos de figura geométrica que a gente tem, né? O círculo, o decágono, o losango, o pentágono e assim por diante. Né? As diversas formas do triângulo, né? Equilátero, escaleno e assim por diante, de acordo com a sua característica, muito utilizados na geometria descritiva e analítica. E, né, o que é mais comum para a gente no desenho técnico são quando esses planos vão constituir um sólido geométrico, né? Eles vão adquirir a forma 3D. Então, né, a diferença de um de outro é que uma está no plano, a outra está no espaço, né? Ela abre essa característica de um novo eixo de produção. Por isso eles são sólidos geométricos, né? Ele tem comprimento, largura e altura, ou eixos x, y e z, pensando no plano cartesiano. E eles, né, a básica é que eles são separados, né, por superfícies que o limitam, né? Então eles têm um plano de projeção, às vezes é colocado como abstrato, às vezes parte do zero, mas eles têm essa ideia de situação espacial, sejam essas superfícies planas ou curvas. É, a diferença, óbvio, né, de uma figura plana é que ela é facilmente dimensionável, enquanto uma superfície curva ela já vai depender aí de outras características de raio, de pi e tal para o seu dimensionamento. Né? A gente não consegue ter precisão, mesmo utilizando instrumentos mais precisos, para mensurar algumas esferas, por exemplo. Então a gente usa os ângulos
de abertura, os ângulos de fechamento, medida de raio, e garantimos essa precisão de maneira indireta, né? Obviamente existem equipamentos que vão fazer isso, mas eles vão ter um custo mais elevado. Os sólidos que são limitados por superfície plana, né? Eles podem ser considerados prismas, né? Prisma é todo sólido geométrico que tem superfícies facilmente concebidas. Então vou pegar aqui um exemplo para vocês. Roubei da minha filha. Um sólido geométrico é também um prisma. Por quê? Porque toda a superfície de contato aqui, com exceção desses dois faróizinhos, eles vão ser facilmente mensuráveis em planos. Ok? Quando não tem essa característica, quando tem alguma superfície circular, ele perde essa característica, principalmente quando ele é mais complexo, né? Então ele vai virar um cilindro, vai virar uma esfera e assim por diante. Aí tem alguns exemplos aí, né? Uma esfera, um cilindro oblíquo. Oblíquo. Que feio, né? Oblíquo. Cone e assim por diante, que não seriam prismas. Prismas são esses exemplos em que as superfícies são planas nas suas arestas. Existem planos geométricos, vamos assim dizer, que compõem a figura e conseguem ser mensuráveis. Um jeito simples de pensar o que é um prisma, o que não é um prisma. Imagina você desmontando a figura. Se você consegue desmontar a figura e ela fica em um plano, ela é um prisma, né? Então a gente pode pegar essa pirâmide. Com a própria imaginação a gente consegue imaginar os lados se desmontando e formando um plano. Agora você pega essa esfera, você não consegue imaginar ela desmontando e formando um plano, né? Então essa característica é bem interessante para pensar. Algumas figuras cilíndricas conseguem ser desmontadas, né? O cilindro ele dá para ser desmontado, já o cilindro oblíquo não. Mas de maneira geral, o que a gente precisa entender é os conceitos que envolvem isso, né? Vou ficar mais um tempinho aqui, exatamente o que eu falei, mas eu tinha colocado no slide aí. Professor apressado é assim, a gente tá com a matéria louca para passar e tal e acaba adiantando. Os conceitos, né, que são a linguagem, né, para significar os pontos aí de um prisma, e vão ser muito importantes para a gente desenvolver a projeção oblíqua e também, né, posteriormente quando a gente for fazer as perspectivas aí no desenho técnico, né? Então, base, a parte que toca, né, vamos dizer assim, o eixo X, o plano zero, a base da figura, as faces, são os pontos tocáveis e tangenciáveis dela, as arestas são as linhas de delimitação e os vértices são os pontos de encontro entre as diferentes linhas. Ok? A imagem ali é bem ilustrativa, então só prestar atenção. Não consegui desenvolver uma ferramenta que eu vá mostrando no slide e tal, mas espero que vocês acompanhem aí o que está sendo demonstrado. Sempre quando uma base, né, tem um formato perceptível, né, um formato geométrico, a gente pode chamar ele de prisma e o nome do formato da base. Então por isso que é bem importante prestar atenção na base. Esse daí a gente vê que é um retângulo, então é um prisma retangular. Ok? Se for um triângulo na base, sobe tudo igualzinho, um prisma triangular, e assim por diante. A projeção ortográfica, né, ela é na verdade um mecanismo para a gente representar uma figura tridimensional em um plano mensurável, né? A gente consegue, obviamente, desenhar uma pirâmide e falar, olha que pirâmide bonita. Mas para a gente mostrar todas as dimensões e características, a gente precisa ter esse diferente dimensionamento, né? Para
conseguir captar onde é o ápice da pirâmide, se todos os lados são iguais ou não. De maneira de desenho, se pode descrever, óbvio, todos os lados são iguais, mas a ideia do desenho é você conceber essas informações sem ter que descrevê-las. Então, uma pirâmide, se a gente fosse fazer uma projeção ortográfica, garantir que a pessoa tem acesso a todas as informações nela contida, ficariam essas três representações. A vista frontal, essa parte de cima, espera aí, lá em cima, estão vendo? A primeira. A superior, que é como se a gente estivesse olhando de cima a pirâmide, e uma lateral. No caso, isso já foi suficiente para demonstrar a figura, mas tem todos os planos de projeção, eles podem ser ilustrados no desenho. Obrigatoriamente, essas três primeiras visadas pela NBR 10067 devem estar contidas numa representação adequada. As outras é caso essa informação seja pertinente. Ok? Vamos entender lá. Para entender bem um desenho, uma projeção ortográfica, a gente precisa ter os três elementos que compõem isso. O modelo, que é o objeto. O observador é a pessoa que a vê, que está olhando para ela, que está dando direções a ela. E o plano de projeção, que vai ser o local que ela vai se projetar para ser um desenho. Então vamos imaginar aqui. Essa figura aí que tem as pessoinhas é um olhão com perna e cabeça, que eu não sei porquê. Mas imagine, se a gente estivesse olhando para este caminhão aqui. A projeção do que a nossa vista está alcançando é o que dá a visão frontal. Por isso que se fala de projeção. Mas seria como se a gente tirasse uma cópia aqui. Mas a imagem é projetada atrás. A lateral, à frente. Então, se a gente fosse desenhar só uma visada disso, deixa eu alinhar bem com a câmera, é só isso que vocês veriam. Toda essa informação adicional, toda essa dimensão teria que estar na outra visagem, na outra vista ortográfica. Então, isso vai formar como se fosse um cilindro de projeção, como se esse caminhãozinho tivesse envolvido por todos os lados. E aí a gente tem a vista frontal, superior, lateral. Eu vou explicar como se define o que é prioritário para estar na representação já nos próximos slides, ok? O que é a vista frontal? Como falar, olha, essa é a parte da frente. Então, a normatização vai fazer duas considerações importantes. Primeira, se você não tem nenhuma definição anterior, a parte mais importante da peça. Então, qual é a parte que apresenta maior complexidade na peça? Vou pegar outro brinquedo aqui, olha que beleza. Qual que é a parte mais complexa? Assim, assim, assim. A gente pode definir que a parte mais complexa para a vista frontal seria essa daqui. Frontal, superior, lateral. A gente consegue daí conceber esse objeto tridimensional somente com essas visadas. Todos estão conseguindo ver? Perguntando por nada, mas tudo bem. E geralmente se usa a peça na posição de utilização. Nesse caso aqui é um desses leguinhos infantis. A posição de utilização é essa, ele encaixa uma peça na outra aqui. Então, a representação ideal é isso. Quando a gente pega um objeto que se move, então a gente tem a referência, o que é frente, o que é lado, o que é trás, porque o objeto faz essa função de se mover. Então, um carro, uma bicicleta, o objeto nos dá essa direta dimensão. Ou quando é uma peça. Como a gente vai falar que uma peça é à frente ou é atrás de alguma coisa? Pelo jeito que a peça é usada. Então, se a gente olha um registro de banheiro, uma coisa que todo mundo tem na casa, pode dar um pause aí na aula e correr lá olhar. Qual que é a vista frontal dele? Pensa no jeito que se usa a peça. Vista frontal, superior, ou assim, dependendo do aspecto, e lateral. Por isso que é importante a gente fornecer
né, é essa ideia de uma referência, de um plano de projeção. É como se cada objeto desse que eu mostrei para vocês, a gente imaginasse um cubinho envolvendo eles. Aí a gente vai ter todas as projeções. Para falar disso, né, se usa um conceito de diedro de projeção. É basicamente, né, o cruzamento entre dois eixos de projeção, daí vai contar toda uma história, uns conceitos que é importante para a gente. Tem dois métodos de usar. Ou no primeiro diedro, ou seja, a parte positiva do eixo x e do eixo y, ou no terceiro diedro, a parte negativa do eixo x e do eixo y. Os outros, o segundo e o quarto diedro, não são muito utilizados. Por que, professor? Porque daí as medidas elas dariam em contraponto, né? Ou dá tudo positivo ou dá tudo negativo, por isso se definiu. O básico é a gente usar sempre no primeiro diedro, né? Usar a norma a rigor, mas em algumas situações se usa também no terceiro diedro. O diedro é a composição desse desenho. Então aqui, ó, tá uma figura no primeiro diedro. Então vocês imaginando aqui, ó, estão vendo os eixos de projeção, né, vertical e horizontal. O primeiro diedro ficaria essa projeção de... A minha câmera está invertida. Nesse sentido que vocês estão observando aí na figura. E aí, completando esse cubo de projeção, a gente vai ter o plano frontal, né, a vista A. Essa codificação é da norma, tá? A B, ou a segunda, seria a vista superior. Você está vendo de cima, ele está projetando embaixo. E a vista lateral esquerda, né? Lembrando que o uso dessas todas as projeções é de modo a dar conta da complexidade da figura para quem está analisando, vendo o desenho. Então, nossa, professor, essa figura é muito complexa, eu preciso de outra vista, né? Preciso da lateral direita também para entender a complexidade. Esse brinquedo aqui, por exemplo, né? Eu mostrei para vocês, ele parece simples, mas a hora que você olha esse buraco aqui, ó, olha a complexidade que é isso. Não daria para representar a exatidão desse brinquedo em apenas 3 diedros, né? A gente conseguiria a frontal, lateral, superior, mas essa parte aqui precisaria de mais visadas para ser plenamente inteligível aí para o leitor ou para o analista do desenho técnico. Então, o número de camadas é proporcional à complexidade do desenho. Tranquilo? Sempre imaginem, né, essa numeração como desmontando esse cubo de projeção. Então, olhou o objeto, imagina um cubo em volta dele, onde as imagens se projetam. Desmontando ele, você vai ter frontal, sempre, você está vendo daqui, a frontal se projeta atrás. Superior, inferior, lateral esquerda, traseira e lateral direita. Essa figura aí é bem ilustrativa, então só prestar bastante atenção, vocês não vão ter dúvidas. E aí, passando nisso, o que eu fiz? Eu achei uma lista de exercício muito bacana para treinar essa interpretação. Então vai ter os 2 exercícios aí na lista. Vocês vão olhar o objeto 3D desenhado, né? E vão falar, e vai ter aqui as diferentes vistas para vocês assinalarem qual corresponde de maneira mais adequada a esse objeto. E também tem uns vídeos ajudando a compor essas visadas. Nessa primeira semana eu só vou lançar essa lista de exercício para vocês tentarem analisar as visadas e compreender. E posteriormente eu vou lançar um de constituição das visadas aí, junto com os vídeos para vocês fazerem ter a visão 3D de um objeto, desenhar as visadas e fazer o contrário também com as projeções. Tranquilo? A aula não vai se prolongar muito mais do que isso, né? Porque a parte principal da disciplina é desenhar. Então, eu gostaria que vocês me adicionassem no grupo da agronomia para a gente ter um contato mais direto caso surja alguma dúvida na confecção do desenho. Vocês me mandem fotos e eu consiga dar um feedback mais adequado.
A ideia dessa lista de exercícios, eu vou elaborar um formulário com elas para a gente já ter uma documentação aí comprobatória. Então, estou te mandando a lista antes para vocês analisarem, às vezes discutir em grupo, conseguir fazer esse aprendizado aí colaborativo acontecer, né? Ver os vídeos com bastante calma e vou lançar depois esse formulário para vocês só passarem a limpo aí o que tiverem feito no papel, tá? É mais para eu conseguir ter esse feedback aí que vocês estão conseguindo compreender bem o que está sendo proposto, ok? Perspectivas. A gente optou nessa disciplina por ter dois sistemas de perspectivas principais, né? A isométrica e a cavaleira. Isométrica, né, é toda vez que a gente faz uma projeção de perspectiva baseada na composição igual dos ângulos laterais, ou seja, você projetar a figura, né, em terceira dimensão formando ângulos de 30, 45 ou 60 graus, ok? E então você, quando faz uma perspectiva isométrica, você sempre projeta os dois ângulos aqui iguais e, obviamente, né, o de cima vai ser o restante correspondente. Então a figura sempre vai ficar mais ou menos nessa posição que eu estou mostrando aqui para vocês, o brinquedo. O jeito simples de fazer isométrico, né, um método simplificado, toda medida que você tirar no desenho, né, da lateral ou do topo, tudo você mantém o mesmo, né? Você mantém a razão 1 para 1. Então o que você mediu aqui, você passa igual para o papel. Se você quiser dar exatidão, né, ao seu desenho, no sentido da perspectiva, aí existe o fator de redução. Se você usar os ângulos básicos, 30, 45 e 60, o coeficiente de redução para todas dentro dessa metodologia é 82%. Ou seja, você tirou uma medida aqui. Deixa eu medir para vocês o cubo. Esse daqui vai dar 94 milímetros. Então, 94 milímetros. 94 milímetros essa face aqui, essa parte do objeto. Você representar ela na perspectiva, aqui vai se repetir com 94 milímetros. Caso você queira fazer a projeção exata, você tem esse fator de redução que é de 82%. Então é só fazer a continha aí, 94 vezes 0,82. Dá 77,08 milímetros. Então, no desenho em perspectiva, isso daqui ficaria com 77, caso a gente fosse fazer a perspectiva exata. A gente vai ter exercício de exata e de simplificada também para vocês exercitarem as duas possibilidades. Como o desenho em perspectiva ele é mais para ilustrar o uso do objeto do que necessariamente para compreensão do objeto em si, né, das medidas e tal. Para isso a gente usa a ideia do cilindro de projeção e as diferentes visadas, né, que a gente consegue dar uma precisão de medida. Como ele tem esse caráter ilustrativo, não é tão exigido a exatidão nas perspectivas, né? Ele é mais usado para dar essa noção do tamanho do objeto, da sua aplicação. Muitas vezes quando uma peça encontra com a outra, né, é chamada aí de perspectiva explodida. Imagina se eu queira mostrar dois cubinhos aqui, eu devia ter pego, né, para vocês. Dois se encaixando, isso daqui daí seria uma perspectiva explodida, né, mostrando que duas peças se encaixam aí. Tranquilo? Opa! Mas faltou um pedaço do slide, não subiu aqui. Só um minuto, vou dar um pause aqui e já continuo. Oi, gente, retomando, hein? Deu algum problema aqui na transição do slide, eu tive que lançar agora em imagem. Já a perspectiva cavaleira. O que é a perspectiva cavaleira? Ela, diferente da ISO,
né, que passa a ideia de exatidão, igualdade, que apresenta os dois ângulos aqui iguais, ela vai manter uma projeção única na frente e só vai projetar um lado e o topo, né? E daí para ela, né, ela é bem mais usada pela praticidade que se usa uma redução proporcional ao ângulo da fugante. O que é a fugante? Esse traço que vai para fora ou que foge ao desenho. Então se usa uma angulação de 15 graus, então pouquinho se inclina e pouquinho se aprofunda. Um quarto da fugante, né? Ou seja, se algo tem 4 centímetros, se reduz para 3. 30 centímetros, um terço. Então, se tem 3 centímetros, né, se reduz para 2. Né? Se for para 4, ele tem que pegar a calculadora e calcular esses decimais aí. Se for 45 graus, se reduz para meio da fugante. Se for 60, 2 terços da fugante. Então, esse desenho aqui que vocês estão observando aí como ilustração, você vai vendo que a linha que vocês vão traçar no desenho vão ficando cada vez menor em proporção ao ângulo que é aplicado da perspectiva, ok? Seja ele em um lado ou em ambos. Vale ressaltar que sempre se usa o mesmo ângulo na perspectiva cavaleira. Então, se você projetou a lateral para 15, todo o resto tem que ser projetado para 15. Você não pode falar, vou fazer 15 aqui, que o desenho não vai fechar, vai ficar bem feio. Então, sempre usem o mesmo, ok? Bom, eu acho que as videoaulas e o material prático vai ajudar vocês a fazer. E me adicionem aí no grupo, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição. A gente pode também, caso seja uma demanda da turma, aí, combinar um horário de atendimento. Eu não deixei fixo porque né, eu não estou conseguindo estabelecer uma rotina, né? Eu tenho uma filhinha aqui de 1 ano e pouco e ela demanda atenções em horários não programados. Mas se vocês quiserem, a gente tenta se organizar aí para fazer um momento de troca, de conversa aí, vai ser bem legal também. Beleza? Um abração a todos, façam com tranquilidade aí, eu vou deixar, como vocês têm, né, o prazo vai ser a devolução lá, então se organizem aí por umas 2 semanas vocês conseguirem trabalhar nesses exercícios aí que eu vou colocar e depois disso a gente já vai para a conclusão desculpem, para a conclusão final aí do trabalho, fazendo as duas propostas lá que seriam uma peça, né, de média ou grande complexidade e uma planta inteira como um trabalho final de avaliação, tá bom? A parte dos exercícios que for possível eu fazer em formulário vai ser feita, a parte que não for possível, né, que são os desenhos de vocês e assim por diante, a gente vai continuar mantendo aquele sistema lá, vocês entregam lá esse portfólio de todas as atividades no IF e a gente faz a correção aí em papel mesmo. Beleza? Um abraço a todos, tenham tranquilidade, qualquer coisa eu estou à disposição aí. Não sou rápido para responder, mas respondo. Tarde, mas não falha. Beleza? Abração, até mais.